Deixe-me ler aqui um poema para as mamães, de Cora Coralina. Renova-te, renasça em ti mesma, multiplica os teus olhos para veres mais, multiplica teus braços para semeares tudo, acrescenta-te para seres o que és. Deixa eu repetir. Quando eu li isso aqui, eu lembrei daquele vídeo que a gente viu ontem, que estava dizendo assim, não sei se você viu, como é que roda o horário normal de um funcionário. Falava de funcionário público, né? Aqui está o 12, né? E aí vem, vocês estão, eu tenho que fazer assim, né, para cá, né? Então, não, é o contrário mesmo, tá certo. 12, 15 e 30. Então não, eu não vou saber. 8, 3, 18. Então, fica aí, 8, 3, 18. Funcionário normal, comum, aqui, ó. Funciona assim o dia, ó. 8, 3, 18. 8, 3, 18. 8, 3, 18. Pegou aí? Como é que funciona o nosso horário? Funciona aí. Eu sei que tem gente que vai até meia-noite trabalhando, mas vamos, que deveria ser, né? 8, 3. E se você for até meia-noite, vai aqui, né? Pá, pá, pá. Como é que funciona a mãe? 8, 3, 18, sei lá o que, 9, meia-noite. Depois a gente mostra aí como é que funciona. Esse poema da Cora Coralina me fez pensar exatamente isso, né? Quando ela fala aqui, né? Renova-te. Mas ela está se renovando o tempo inteiro, né? Faz mais coisa, renova-te. E é verdade, a mãe parece estar sempre se renovando, né? Quanta coisa. Renasce em ti mesma. Caramba, renascer o tempo inteiro. Multiplica teus olhos para veres mais. Tem que ver mais. Porque já faz tanta coisa, tem que ver mesmo. Tem que ter muitos olhos para ver o que ela já faz. Multiplica teus braços para semeares tudo. Não tem, parece que braço para fazer tudo o que a mãe já faz. Acrescenta-te, porque é grande demais o que a mãe faz, para seres o que és. Vai fazer muita coisa, muita coisa, muita coisa, para ser o que já é. E eu lembrei do amor de Deus. E quando o profeta Isaías, lá no capítulo 49, ouvindo o clamor de Jerusalém, só para você saber do que se trata. Isaías, esse trecho 49, é o trecho em que é considerado, segundo Isaías, quando o povo está no cativeiro da Babilônia. E parece que não tem mais jeito, vai continuar escravo para o resto da vida. E o povo então canta dizendo assim, Sião se esqueceu, o Senhor se esqueceu de nós. O Senhor abandonou a gente aqui nesse estado. O Senhor não sente a dor que nós sentimos. Não é possível. O Senhor nos abandonou. Isso é o capítulo 49, verso 14. Aí, o profeta escreve o verso 15 e o verso 16, em resposta imediata. Quando o povo diz, o Senhor nos abandonou, o Senhor esqueceu da gente. Aí o profeta escreve assim, ainda que uma mulher se esqueça do filho do seu ventre, que ainda mama, eu jamais me esquecerei de ti. Eu não esqueci de você. Eu não me esquecerei de você jamais. Por quê? E aí ele disse, porque é impossível alguém esquecer
de algo que vê o tempo inteiro. Porque tenho marcado o seu nome na palma da minha mão. Olha que coisa linda. Deus, ele se multiplica, assim como no verso da Cora Coralina, e parece que ele teria que ser vários para ser quem ele é. Mas, ainda que ele se multiplicasse, ser quem ele é, já seria tudo. Porque Deus é. Quando o profeta quis, e eu dizia isso aqui mais cedo, não sei, disse aqui no culto, né? Quando quis falar do amor sublime, usou a figura da mãe. E mamãe, essa é uma homenagem a você, sim, e a todos nós, mas para as mães agora, reconhecendo que esse amor é sublime. Eu só fui ter, eu gosto dessa palavrinha, eu só subi um patamar, né, Ciro, na minha existência, no que tange a minha compreensão do amor, quando eu fui pai. Só quando a gente é pai, quando a gente tem um serzinho que a gente olha, abraça e diz: meu filho, minha filha. E eu estou dizendo isso para todo mundo que se faz pai e mãe. A gente só entende o amor quando a gente olha para alguém e diz assim: esse é meu filho, essa é minha filha. Deus é esse que olha para nós com esse amor. A oração, nunca esqueço, todas as vezes que a gente levanta as vozes assim, levanta a sua voz em adoração, a oração que o Paulo faz, incontestável, inevitavelmente o Paulo levanta a sua voz e rompe e diz assim: obrigado, Deus, por seu amor incondicional. Já decorei isso, Paulo, não é isso? Essa é a sua marca. Amor incondicional. Deus é esse que tem um amor incondicional por nós. E Ele está dizendo: não fique pensando que eu esqueci de você. É impossível esquecer de você, Sena. Deus estava lá. Por isso que você vem aqui e diz: a igreja estava junto, e se fosse em outro momento seria mais desesperador. Mas não é porque Ele está lá com você. Ele não se esqueceu de você, não se esquece da gente. E que coisa agoniante, que agonia é a gente passar por um momento e se sentir só. Eu senti agonia uma vez na minha vida. Com a primeira vez que eu senti agonia, eu e Elaine, já falei disso aqui talvez, e a gente se abraçou, e a gente chorava, porque numa situação a gente se sentiu só, mas logo veio o conforto para lembrar a gente: não, vocês não estão sós. Nessa ocasião, minha mãe ligou lá para casa e disse assim: Davi, coisa de mãe, né? Coisa de Deus. Não sei porquê, mas ouve essa música. Foi só isso que ela disse. Ouve essa música. E botou lá Eu chorava. E a música dizia assim: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Ele sonhou sonhos para nós, porque Ele olha para nós assim, não tem como esquecer. E talvez Isaías já estivesse lá, os teólogos vão dizer, alguns, e já estava fazendo referência às marcas da mão de Jesus. As marcas de Jesus já mostram que nós estamos cravados com Ele lá. São nossos aqueles cravos. Ele escolheu, Ele se deu, Ele se permitiu ir para esse lugar, para definitivamente essa marca dizer: teu nome está aqui, eu não posso me esquecer de você. Jesus, eu separei aqui 3 textos em que Jesus, Ele demonstra esse amor materno, que fala dessa característica de Deus, em manifestar
um traço que para nós é materno, mas fala do ser de Deus. Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, homens, nós temos imagem e semelhança de Deus em nós. Mulheres, vocês têm imagem e semelhança de Deus em vocês. Portanto, Deus nos dá a sua imagem paterna e materna. Jesus chorando por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Jesus, olhando para aquele povo que vivia uma opressão que mais trazia choro, dor e um senso de afastamento, de desajuste, de abandono. E Jesus diz assim: eu quero livrar você disso, Jerusalém. E se referia ao status quo religioso que afastava Deus das pessoas. É difícil por vezes a gente entender como é que funciona a fala aqui de Jesus e dos evangelhos, porque naquele tempo de Jesus a religião era a vida, as pessoas viviam e não tinha como afastar a religião da sua vida. E religião não é religiosidade, né? A religião como esse senso de conexão com Deus que faz com que todas as coisas tenham sentido. A gente, aqui na nossa cultura, a gente até separa, né? Vida espiritual, vida carnal, vida sagrada, vida profana. Não existe isso para Deus. E não deve existir isso para nós. E nisso, ali a concepção de religião, que é essa ligação, essa conexão com Deus, é muito forte. E não há como ter uma vida de propósito e com sentido e com significado se você não tem acesso a Deus. Dizia assim, então, os chefes religiosos, que as maneiras de se chegar a Deus eram por uma série de sacrifícios, cumprimento de exigências e normas e leis e regras, que nem todos nem tinham acesso, principalmente os mais pobres e os escravos. E Jesus está dizendo: eu vim aqui para proteger vocês dessa concepção de que Deus pode ser alcançado só por alguns. Vem para baixo das minhas asas. Olha aí a figura da galinha, né? Da maternidade da galinha que protege seus filhos. Eu quis proteger vocês desse engano, do engano de achar que Deus é só para alguns. Não, Deus tem o nosso. Não somos uma multidão, Deus tem o nosso nome. Não somos uma multidão. Nós somos quem nós somos para Deus. O seu nome, Lilian, Miriam, João Vitor, Nayá, Maria, Rony, o seu nome, o meu nome, o nosso nome está gravado na palma da mão dele, e ele tem esse senso de proteção. Jerusalém, como eu quis colocar você debaixo das minhas asas. O convite dele é para mim e para você: vem para baixo das minhas asas. O segundo momento aqui que Jesus expressa um senso de maternidade interessante é cuidando de Maria. Cadê a Linda? Está bem, não? Mas diz para ela que eu falei de Maria. Ela ama Maria, mãe de Jesus. Nós amamos Maria. E quando Jesus ali, cuidando de Maria, da sua mãe na cruz, ele disse: mulher, eis aí teu filho. João, eis aí a tua mãe. Mesmo em meio àquela dor da crucificação, da agonia, Jesus se preocupa com o bem-estar da sua mãe, garantindo a proteção e a companhia para ela, que todos nós precisamos. Essa atitude de antecipar as necessidades do outro é muito a atitude da mãe, né? Quem não se preocupa aqui com o futuro do seu filho? Quem não está preocupado? Como é que ele vai se virar amanhã? Onde é que seus filhos vão trabalhar?
Quando é que eles vão ter a sua autonomia? Será que o mundo vai ser bom com eles? Há até, eu respeito essa opinião, mas há casais que preferem não ter filhos, porque o mundo está muito ruim. Então, para que eu vou criar uma criança se o mundo está tão ruim? Aí um amigo nosso, mas aí é que a gente tem que ter mesmo, para botar gente boa, para transformar esse negócio. Mas a gente, fato é, que a gente antecipa o nosso olhar sobre a vida de quem nós amamos. As mães fazem muito isso, os pais também. Quem ama faz isso. E essa é uma característica materna que Jesus expressa com sua mãe, com seus irmãos, com seus amigos, e expressa por nós. Não à toa, mais à frente, Pedro, experimentando tudo o que eles experimentaram, os discípulos, os apóstolos, eles viveram muito perigo, tanto que foram mortos, martirizados. Hebreus 11 vai nos dar um pouquinho do que foi o martírio dos primeiros cristãos. Galeria dos Heróis da Fé. Leia depois Hebreus 11. Gente degolada, cerrada pelo meio, enterrados vivos, queimados, passados a fio de espada, gente dos quais o mundo não era digno. Pedro, no meio de tudo isso, vai dizer: lancem sobre ele a sua preocupação pelo amanhã. Lancem sobre ele a sua ansiedade. Sabe por quê? Porque ele não se esquece de você. Ele tem o seu nome gravado na palma da sua mão. Ele olha para você todos os dias. Ainda que uma mãe pudesse esquecer, se isso fosse possível, nesse amor mais sublime, e quem é mãe e pai sabe que é impossível esquecer dos meus filhos, mas se isso fosse possível, Jesus está nos dizendo com as suas marcas. Isaías diz que Deus está dizendo para nós: eu não me esqueço de você. Não se preocupe em demasia, isso traz ansiedade, traz hormônio negativo, pode desencadear um processo de tristeza profunda no seu coração e até uma depressão, desencadeando outras doenças psicossomáticas. Mas, acima de tudo, pode tirar de você o prazer de viver uma vida com sentido. Deus está cuidando do nosso amanhã, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida, em outras versões, que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Gente, mais uma vez, não pensa em vida eterna lá só para frente não, por favor. Isso é diminuir em muito a vida abundante que Jesus disse que veio nos dar. Vida eterna começa lá atrás e se expande, porque é eterno, não tem início, não tem fim. Um outro episódio de Jesus, não sei quantos se lembram, está lá em Lucas 7, da viúva de Naim. Jesus consola uma viúva. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Compaixão. Mãe tem compaixão. Deus se compadece de nós. Quem foi essa viúva de Naim? Se você ler o texto lá, Lucas 7, vários convites, tá? Vai gravando aí. Depois você vai ler. Hebreus 11, Lucas 7, o texto de hoje, Isaías 49. A viúva de Naim já havia perdido seu marido, por isso era viúva. E ainda perdeu o seu filho, que naquela cultura, perder o pai de família é uma coisa. Se tem filho por isso, o filho era muito valorizado. Não ter filho era quase que dizer assim: você é uma pessoa de segunda categoria. Por quê? Porque o filho
suscita a descendência do pai, mas garante o sustento da família. Se ela perde o marido e perde o filho, sabe o que ela vai ser? Uma mulher da rua. Algumas se tornavam prostitutas ou escravas, porque não tinham como sustentar a sua vida. E Jesus se apresenta a essa mulher e disse: não tenha medo, tenha paz, nada vai te faltar. E nada lhe faltou. A figura materna de Jesus aqui é a figura que nós recebemos de quem ama a gente, das nossas mães, que estão sempre com a sua mão lá para nos proteger, para nos guardar da nossa ansiedade do futuro e para dizer: seja o que for, onde você estiver, em que situação você se encontrar, eu sou sua mãe e te amo. Essa é a voz de Deus para nós. Se Deus tem um lado materno, Ele se revela dessa e de muitas maneiras. Ele está dizendo isso para nós. Por quê? Porque tem o seu nome gravado na palma da minha mão. Nesse Dia das Mães, eu queria trazer para nós, e na verdade, isso veio ao meu coração como Deus trazendo para mim, mais uma vez, renovando isso que me embala a minha vida. Eu aprendi na minha casa, com o amor daqueles que estavam comigo, meus pais, minhas irmãs, meus parentes. Aprendo isso na minha casa com minha esposa, meus filhos. Aprendo isso na igreja com os meus irmãos, com meus amigos. Eu aprendo isso, que eu sou amado, muito amado, e não sou esquecido, porque tenho em cada um o meu nome escrito no seu coração, porque Deus escreveu o meu nome, o nosso nome, na palma da sua mão. Vou repetir aqui o texto de Cora Coralina, e eu queria transportar isso, pedindo licença às mães, ao Criador das mães, que dotou as mães com o seu amor e com as suas características maternas. Renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica teus olhos para veres mais, multiplica os teus braços para semeares tudo, acrescenta-te para seres exatamente o que és ou quem és. Esse é o retrato das mães, esse é o retrato do nosso Deus por nós. Você pode abaixar um pouquinho sua fronte, sua cabeça. E eu queria que a gente tivesse essa imagem de Deus hoje gravada aqui na nossa alma. Que circunstância alguma, que em momento algum da sua caminhada, minha querida e meu querido, ainda que as aparências digam isso com toda certeza, que possa ser dito ao teu coração, que você está sozinha, que você está sozinho, ainda que lá no seu coração, no fundo da sua alma, você não consiga dizer outra coisa senão essa: eu estou sozinha, eu estou sozinho. Que o Espírito do Cristo que vive em você possa dizer sempre outra coisa: eu não posso esquecer de você. Você jamais está sozinha. Você jamais estará sozinho. Você está gravada, você está gravado em mim. Eu vejo você todos os dias. Eu sei pelo que você passa.
Eu sei o que você come. Eu sei o que você pensa. Eu sei o que você faz. E todos os dias eu estou do seu lado para caminhar com você. Ainda que você faça escolhas erradas, eu vou estar lá para te apontar uma nova direção, um novo caminho, para fazer você ir para o outro lado, para te ajudar a se arrepender de uma escolha errada. Eu vou te ajudar a consertar algumas coisas que você acha que precisa ser consertado dentro de você. Eu vou estender a mão quando você estiver diante de um obstáculo, de uma situação difícil, de um desafio, para você vir para o outro lado, ultrapassar, vencer aquela gigantesca pedra que atravessou seu caminho. Eu vou estar com você para curar as suas dores, suas enfermidades da alma. Eu vou estar com você na sua dor, seja de que natureza for. Eu vou estar com você no seu sorriso, para que você produza muita ocitocina, para que você se alegre muito, para que seu corpo ganhe força, para que o seu coração se expanda, sua consciência se expanda em amor, de saber o quanto você é amado, o quanto você é amado. Eu vou estar com você. Eu vou estar com você no seu quarto, eu vou estar com você na sua casa, eu vou estar com você quando você sair de casa, eu vou estar com você no trabalho, na rua. E eu estou com você o tempo inteiro, porque é impossível eu deixar essa marca que traz o seu nome na palma da minha mão. Eu queria dar essa oportunidade a você que está aqui, que está em casa, ou que vai ouvir essa mensagem depois, a fazer essa oração, pedindo a Deus que faça disso uma consciência na sua vida, que nada roube essa certeza do seu coração, e que todos os dias, quando as nuvens vierem, os dias maus, essa seja a sua primeira memória, as mãos de Deus com o seu nome estampado, mostrando que Ele está pensando em você exatamente naquele momento. Faça essa oração, plante isso na sua alma. Essa é a semente que Deus veio plantar hoje no nosso jardim, no jardim do nosso coração. Deus, eu quero reafirmar isso aqui na manhã, que eu, minhas irmãs e meus irmãos, tenhamos essa consciência plena de que jamais seremos esquecidos, que o Senhor sempre se lembrará de nós, porque é impossível, pelo teu amor, que o Senhor se esqueça de nós. Em nome de Jesus. Amém.